Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Michele e junto com a professora Débora eu vou trabalhar com vocês as aulas de matemática, ok? Vocês lembram que no início das aulas a gente sempre relembra um pouquinho o que fez nas aulas anteriores. Então, nas aulas anteriores com a professora Débora, vocês viram um pouquinho sobre os algoritmos. O que são algoritmos? São técnicas passo a passo. Então, todo procedimento que eu sigo um caminho passo a passo, que tem um percurso a seguir, uma receita, dirigir um carro, seguir algum caminho, é um algoritmo. E assim também existem os algoritmos das operações, que são técnicas de cálculos para a gente resolver alguma situação, problema que venha a ter por aí. Tá? Então vocês viram um pouquinho sobre isso com a professora Débora. E também vocês viram sobre a tábua de Pitágoras. Lembram que ela construiu com vocês a tábua pitagórica das multiplicações? Essa tábua auxilia bastante a gente na hora dos cálculos. Então é importante que vocês relembrem um pouquinho essa tábua. Se vocês fizeram ela, nós vamos utilizar ela hoje. Se vocês tiverem ela anotadinha no caderno, peguem, que a gente vai trabalhar com ela também. Tudo bem? Então vamos dar uma olhadinha aí, tá? Aí coloquei a fotinha do Pitágoras, a tábua, tem aí aquela tábua antiga, né, que foi achada na argila. Então tem alguns historiadores que trazem algumas questões pra gente disso daí. Então nós vamos retomar a tábua pitagórica hoje. Mas antes disso, a gente vai fazer a correção da tarefa de casa, certo? Então foi passado para vocês uma tarefinha de casa, quem fez pode acompanhar, quem não fez, aproveita para fazer junto agora com a prof, tudo bem? Então nós vamos fazer lá a correção da tarefa. O que tinha ficado de tarefa de casa? Era essa situação, problema aqui. Paulinha plantou uma muda de roseira. Na primavera, todos os dias se abriam 3 novos botões de rosa. Durante 10 dias isso se repetiu. No 11º dia não havia mais nenhum botão que estivesse aberto. Então seguiu um padrão. Cada dia abria 3 botões, passava mais um dia 3 botões. Então seguiu um padrão constante ali para abrir os botões de rosa. E daí a pergunta era lá, ó, quantos botões de rosa estavam abertos no 4º dia? E no 7º dia? E no total, quantas rosas se abriram? Tá? Então a gente tem 3 perguntas para responder aí nesse problema, certo? Olha lá, ó, escreva as multiplicações que representam a quantidade de rosas do 1º ao 10º dia. Então, como elas foram abrindo de 3 em 3, a gente já tem uma noção que a gente vai trabalhar com a tabuada do 3, certo? Mas um jeito bem tranquilo que a gente pode resolver esse problema, porque a resolução de problemas, ela não tem um jeito específico e único, tá? Matemática não é uma coisa assim única, você tem várias formas de chegar na solução. Então, às vezes uma portinha está fechada, você vai lá e abre uma janela, não tem problema, você chega ao resultado, certo? Vamos dar uma olhadinha, um jeito fácil de resolver esse problema é montando uma tabelinha. Então, eu montei para vocês aqui uma tabela que tem lá o dia, e daí tem 1º, 2º, 3º, como a gente quer saber até o 10º dia, a gente colocou do 1º ao 10º. E as rosas que foram se abrindo nesse dia. Então vamos acompanhar tudo que foi acontecendo no problema olhando na tabelinha, tá bom? Se vocês quiserem anotar essa tabelinha e irem fazendo, conferindo, aproveitem para fazer isso, tá bom? Então vamos lá, vamos com calma, devagar, cada um vai preenchendo o seu aí. Eu vou fazer devagar para vocês poderem acompanhar, tá? Olha lá. 1º dia, 3 botões. Aí no 2º dia, o que aconteceu? Abriram mais 3 botões. Então tá lá, ó, mais 3. 3 botões do 1º dia, mais 3 do 2º, nós ficamos com 6 botões. E no 3º dia, mais 3 abriram. Então 6 que eu já tinha, mais 3, 9 botões. No 4º dia, o que aconteceu? Seguiu o padrão. Mais 3 botões, com 9 que eu tinha até o 3º dia, mais esses 3, fiquei com 12. No 5º dia, seguiu o padrão, abriram mais 3 botões de rosa. E de 12, passamos a ficar com 15. No 6º dia, novamente o mesmo padrão, abriram mais 3 botões de rosa. E de 15, passei a ficar com 18 botões. De novo, no 7º dia, olha lá, ó, mais 3 botões. De 18, passei para 21. Depois, no 8º dia, mais 3 botões. De 21, passei para 24 botões de rosas abertos. No 9º dia, mais 3. De 24, fomos para 27. E no 10º dia, mais 3. De 27, fomos
para 30 botões de rosas abertos, certo? Então, o padrão é sempre o quê? Mais 3, mais 3, mais 3. E aí vai mostrando pra gente a tabuada do 3, que é sempre aumentando uma parcela de 3 na soma. Tá? E aí vamos responder as perguntas que tinham lá nesse problema, né? Ele perguntava quantos botões de rosa tinham abertos até o quarto dia. Então tá lá, no quarto dia nós tínhamos 12 botões. Com a tabelinha montada, fica fácil ir respondendo as perguntas, tá? Depois ele perguntou no sétimo dia, ó. No sétimo dia, quantos botões? Tá lá na tabelinha, 21 botões. E no total? Bom, o total foi no último dia, no 10º dia, né? Que estavam todos os botões abertos, nós tivemos 30 rosas, certo? Então, olhando para a tabelinha, a gente consegue responder todas as questões. E daí pede para representar por meio da tabuada. Então, aí na tabela, a tabuada já aparece pra gente. Mas vamos mostrar agora como é que fica a tabuada do 3 montadinha ali, na forma mais usual que a gente costuma ver, porque dessa maneira também aparece, tá? Então, vamos ver lá, ó. Eu tenho numa das colunas, quando eu falar coluna, pense em vertical, assim, em pé, tá bom? E linha deitadinha, horizontal. Só pra gente fazer uma relação, né? Não é uma lei, mas aqui a gente vai convencionar assim. Então, coluna e linha. Então, se eu olhar na primeira coluna, eu vou ter os números de 1 a 10, que eu posso pensar lá nos dias, né? Do 1º ao 10º dia, que está multiplicando sempre por 3. E sempre foram abrindo 3 botões de rosa. Então, eu tenho lá na primeira linha, 1 vezes 3. Que é igual a 3. Na segunda linha, 2 vezes 3. O que é 2 vezes 3? 3 mais 3. Lembram que era 3 botões de rosas no primeiro dia? No segundo dia, mais 3, ficaram 6. Tá lá, ó. 3 mais 3 igual a 6. 2 vezes 3 igual a 6. No terceiro dia, 3 vezes 3. 3 mais 3 mais 3, que dá 9. Percebam que o que vai acontecendo conforme eu vou multiplicando os números de 1 a 10 por 3? Eu aumento uma parcelinha de 3. Então, eu sempre aumento 3. Podem ver que faz até uma reta ali, uma diagonal bem retinha, porque eu vou aumentando proporcionalmente. Mais 3, mais 3, mais 3. Por que é interessante a gente saber isso? Né? A gente tem que saber isso porque se, por exemplo, a gente esquece lá quanto é 6 vezes 3. Você esqueceu quanto é 6 vezes 3. Mas você se lembra quanto é 5 vezes 3? Você sabe que 5 vezes 3 é 15? Quando você for fazer 6 vezes 3, você sabe, eu não lembro, mas 5 vezes 3 é 15, mais 3 dá 18. Então pronto, achou 6 vezes 3. Então a memória da gente falha, por isso que é importante a gente saber esses artifícios matemáticos que tem, né? Observar e entender esses padrões, porque isso vai ajudar muito na hora que a gente for resolver alguma situação, problema, certo? Então a memorização é boa, ajuda, mas às vezes ela vai falhar. E se a gente sabe isso, a gente consegue sair do enrosco que tiver em alguma situação, tá bom? Bom, então corrigimos a tarefa, agora vamos falar sobre a tábua pitagórica, é isso que nós vamos ver hoje. Vocês construíram a tábua pitagórica com a professora Débora e hoje nós vamos trabalhar as relações numéricas e operatórias que existem dentro dessa tábua pitagórica. Por que a gente vai trabalhar com isso? Porque são essas relações que são importantes a gente observar para entender essa multiplicação e que são as relações que vão facilitar na hora que a gente for trabalhar com os cálculos, resolver problemas, certo? Antes da gente chegar lá na tábua pitagórica, a gente vai falar um pouquinho sobre o Pitágoras, que foi quem desenvolveu, quem construiu a tábua pitagórica, tá bom? Então, o Pitágoras foi um filósofo, um matemático que viveu há muitos anos atrás lá. Os historiadores estimam que ele viveu entre 571 e 490 anos antes de Cristo. Tá? Na ilha de Samos, que está localizada, se vocês observarem ali, o primeiro mapa que eu coloquei para vocês é o mapa mundi. Tá? O Brasil está no canto esquerdo inferior dentro da América do Sul ali. E ali onde está marcado em vermelhinho é a Europa, e aquele vermelhinho é a Grécia. Aí se vocês olharem no outro mapa que está à direita, vocês vão observar a ilha de Samos. Foi lá que o Pitágoras viveu, tá? Só para vocês se localizarem um pouquinho, entenderem do que a gente está falando. Então foi aí que ele viveu nessa época. Quem foi o Pitágoras? Ele foi um filósofo, um matemático, que gostava muito de observar, tá? Então ele falava sobre a contemplação, a observação. E a partir dessa contemplação, ele foi desenvolvendo várias partes importantes da matemática, né? Que até hoje a gente usa, né? Vocês
coisas bem comuns e famosas dele. Por exemplo, a tábua pitagórica, que a gente está vendo, e o teorema de Pitágoras, que é utilizado muito na geometria, nas construções. Então, ele foi muito importante, mas isso foi bem pouco de tudo que ele já fez, certo? E ele também tinha uma escola, ele criou uma escola pitagórica, onde as pessoas iam para estudar matemática, para fazer descobertas, né? Então, por isso que ele fala da observação. E de fato, gente, para aprender matemática, não adianta só a gente ficar fazendo continha. A gente precisa prestar atenção e observar, porque ela tem muitos padrões e muitas relações que vão nos ajudar na hora de fazer as tais continhas, certo? Então, só para vocês saberem um pouquinho sobre Pitágoras aí, tá? Vamos adiante. Então, o que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver a tabela e vamos descobrir que relações tem, né? Mas antes, vamos lembrar um pouquinho como é que funciona a tabela pitagórica? Porque não adianta a gente ter essa tabela cheia de números se a gente não vai saber usar, tudo bem? Então, nós vamos relembrar como que a gente faz para achar o resultado de uma multiplicação utilizando essa tabela, tá legal? Olha lá. Eu quero saber, por exemplo, quanto é 7 vezes 5. Voltando numa coisa que eu falei no início, tá, gente? Vamos trabalhar assim. Isso aqui é coluna, quando tá na vertical, em pezinho. Isso aqui é linha, quando eu falar horizontal, deitadinha assim, tá bom? Vamos convencionar. Então, eu vou olhar a coluna e depois vou olhar a linha, tudo bem? Então, eu quero saber quanto é 7 vezes 5. Eu vou olhar naquela coluna azul, que é a primeira ali. Eu vou lá no 7. Então, achei o 7. Tá bom? E eu vou na linha azul e vou no 5. Tá lá, ó. Onde elas se encontram, se eu imaginar que tá saindo um risco do 7, um risco do 5, onde esses riscos se encontrarem é o resultado da multiplicação. Então, eu vou ter 7 vezes 5, tá lá, igual a 35. Pronto. É assim que funciona a tabela. Vamos ver mais um exemplo? Olha lá, 35. Vamos ver lá. 6 vezes 8. Como que é 6 vezes 8? Então, o primeiro número eu vou procurar na coluna. De novo, lá, ó. Coluna, procurei o 6, tá lá. E linha, procurei o 8. Tá lá, ó. 6 vezes 8. Aonde se encontrar essa linha, esse risco que eu tô fazendo, é o resultado da multiplicação de 6 por 8, que é 48. Tá lá. Certo, pessoal? Ah, vamos ver mais um exemplo, ó. 9 vezes 4. Então, eu vou lá. Pego a coluna azul, procuro o 9. Achei o 9. Pego lá na linha azul lá em cima, acho 4. Aí eu traço um risco, aonde eles se encontrarem, esses riscos aí, eu vou ter o resultado da multiplicação, que é 36, certo? Então é assim que a gente usa a tabela. Tudo bem, pessoal? Ficou claro? Lembraram? Vamos adiante, então, procurar mais relações aí. Então, o que eu vou pedir para vocês agora? Eu vou pedir que vocês peguem essa tabela e fiquem um tempinho aí observando, que nem o Pitágoras falava, vamos contemplar, tá? Então, vão observar que outras relações numéricas existem nessa tabela, porque é isso que vai ajudar vocês na hora que vocês forem fazer as operações, na hora que vocês forem resolver problemas. Então, observe, tentem encontrar, depois a gente volta e conversa um pouquinho mais sobre isso, tudo bom? Tudo bem? Então, dá um tempinho lá para vocês, vamos lá? E aí, pessoal, acharam alguma relação numérica aí diferente? Conseguiram fazer alguma comparação com os números da tabela? Então, se vocês não acharam, me acompanhem aqui que nós vamos fazer juntos agora, tudo bem? E daí, se vocês ficarem com dúvida, anota tudo aí, quando retornar às aulas, vocês levam para a professora, tá bom? Então, vamos lá. Para a gente começar, eu vou dar uma dica para vocês, tá? Observem ali, ó, o que nós podemos dizer das multiplicações por 1 e das multiplicações por 5 e por 10.
São algumas relações interessantes que nós podemos fazer aí, tá? Então, eu vou dar uma dica agora falando da do 1. Observem lá, tá? Os resultados da multiplicação por 1. Eu deixei em destaque ali para vocês observarem. Toda vez que eu pego aquela coluna azul e multiplico pelos números da linha azul, eu vou ter lá, ó, 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 2 dá 2. 1 vezes 3 dá 3. Vocês conseguem perceber o que está acontecendo? 1 vezes 4, 4. 1 vezes 5, 5. O que o 1 faz na multiplicação? Nada. Então a gente diz que o 1 é o elemento neutro da multiplicação, porque multiplicar por 1 não muda nada do número. Então se eu pegar 545 vezes 1, vai dar 545. Se eu pegar 1 bilhão 560 vezes 1, vai ficar 1 bilhão 560 milhões. Não muda, certo? Por isso que o 1 é chamado de elemento neutro, certo? Agora eu vou dar um tempinho para vocês observarem as multiplicações por 5 e as multiplicações por 10, tudo bem? E aí, como foi, pessoal? O que vocês conseguiram analisar aí dos resultados, né, da multiplicação por 5? Então, vamos ver lá. Vamos observar, tá? Coluna azul com linha azul. 1 vezes 5, 5, ó. Vou destacar os resultados. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 5, 20. 5 vezes 5, 25. Vocês conseguem perceber nessa coluna de resultados alguma coisa? O que acontece ali, ó? Eu vou falar só os resultados. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Observaram que sempre termina ou em 5 ou em 0? Então, isso é uma característica das multiplicações por 5. Sempre vai terminar ou em 5 ou em 0. Não vai mudar. Então, se por acaso vocês fizerem uma conta e de repente acharem lá uma multiplicação por 5 que dê, sei lá, 43, 22, vocês já sabem que tem alguma coisa errada. Pode ser que você não consiga resolver, mas você já fica atento para achar outra maneira de encontrar a resposta, porque você sabe que multiplicação por 5 só pode terminar em 0 ou em 5, certo? Agora vamos observar a por 10, tá? Olhem lá. Lembra? Coluna azul, linha azul. Então, 1 vezes 10, 10. 2 vezes 10, 20. 3 vezes 10, 30. Estão observando? Vamos ver os resultados ali, ó. 4 vezes 10, 40. 5 vezes 10, 50. O que está acontecendo quando eu multiplico por 10? Olha lá, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Sempre termina em 0. Então, toda vez que eu for multiplicar por 10, o número vai terminar em 0. Uma coisa interessante de observar, ó. Lembra quando a gente trabalhou com 1? 1 vezes 1 dá 1. E 1 vezes 10 dá 10. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 10, 20. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 10, 30. Vejam que multiplicar por 10 é a mesma coisa que multiplicar por 1 aumentando um 0, porque daí eu estou trabalhando com a dezena. Então fica fácil também da gente resolver. Multiplicar por 10 é a mesma coisa que multiplicar por 1, aumentando um 0 lá no resultado. E assim é para os múltiplos de 10. 100, 1000, 10.000. É como se eu multiplicasse por 1 e adicionasse os zeros. Então, quanto que vai ser 1 vezes 100? 100. 2 vezes 100, 200.
3 vezes 100, 300, porque é como se eu multiplicasse por 1 e aumentasse 2 zeros. Por 1000 é a mesma coisa, só que daí eu aumento 3 zeros. Viu como essas relações vão ajudando na hora da gente resolver? Porque as situações, os problemas, eles aparecem com várias operações pra gente resolver. Então, se a gente tiver essas relações já em mente, a gente consegue sair de bastante enrascada aí que possa surgir, certo? Então, essas relações são importantes aí pra gente compreender também na tábua de Pitágoras. Vamos adiante? Bom, agora o que eu vou pedir para vocês? Que vocês observem novamente a tábua, mas eu vou mostrar, vou dar uma dica primeiro do que vocês precisam observar aí, tá bom? Então eu vou mostrar lá, ó, o 8, tá? Multiplicando pelo 6. Estão vendo, ó? Coluna, peguei o 8, fiz um traço, multiplicando pelo 6, fiz outro traço, cheguei no 48. Tem outro jeito de achar isso? Tem outro jeito de achar o resultado 48? Tem. Aqui, ó. Eu vou mostrar aqui, 6 na coluna, vezes o 8 lá na linha, ó, encontrando 48, tá aqui. Então, tem duas maneiras de eu achar o 48, 6 vezes 8 e 8 vezes 6. Isso é uma propriedade que a gente chama de comutatividade. Comutar é trocar, tá? Então, tanto 6 vezes 8 quanto 8 vezes 6 dão 48. O que muda aí? A organização numérica. Se eu falar assim, olha, eu quero pôr 6 balas em 8 pacotes, eu vou ter 48 balas, mas eu vou ter apenas 8, eu vou ter 8 pacotes com 6 balas dentro. Na outra ali, ó, 8 vezes 6, eu vou pôr 8 balas em 6 pacotes. Então eu tenho mais balas dentro de menos pacotes, certo? Mas o resultado final é o mesmo. A organização que fica diferente, certo? Então eu vou dar um tempinho e vocês vão procurar outras relações de comutatividade aí. Tá bom? Depois a gente retorna e eu mostro mais algumas para vocês. Vamos lá, pessoal? Encontraram outras relações de comutatividade aí? Vamos dar uma olhadinha? O que vocês acharam? Tá? Eu tenho algumas aqui que eu posso mostrar. Ó. Por exemplo, aqui, ó, 1 vezes 4 dá 4. 4 vezes 1 também dá 4. Comutatividade. Olha lá, ó, 21. 3 vezes 7, ó, sempre que eu tô falando primeiro o número da coluna azul, tá? Então, 3 vezes 7, 21. 7 ali da coluna azul. Com o 3 lá da linha, também dá 21, tá? Vamos ver se tem mais algum aqui que eu marquei, ó. 9 vezes 4, 36. 4 vezes 9, 36. Mais um aqui, ó. 7 vezes 6, 42. 6 vezes 7, 42. Então, sempre coluna e linha. E aí a gente encontrou. Tem outros aí que também tem essa relação de comutatividade. É só lembrar que a organização é diferente, mas o resultado final é o mesmo, tá? Então, 1 vezes 4, 4 vezes 1, 3 vezes 7, 7 vezes 3, olha lá, ó, 4 vezes 9, 9 vezes 4, 6 vezes 7, 7 vezes 6. Então, a relação de comutatividade. Tudo bem? Tá? Então, vamos adiante. Será que tem mais relações? Tem um monte de relações, tem um monte de coisa que pode ajudar a gente a sair de alguma confusão aí na hora de resolver as operações. Eu vou mostrar uma bem interessante aqui para vocês, ó. Então, eu tenho aqui a coluna dos números que eu quero multiplicar e tenho lá o número 2. Então, as multiplicações que eu vou ter lá, ó. 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 2, 6. Então, eu vou fazendo essa multiplicação, certo? Agora, eu vou mostrar mais uma para vocês, a do 4 aqui, ó. O que acontece quando eu multiplico por 4? Olha lá, ó, 1 vezes 4, 4. 2 vezes 4, 8.
3 vezes 4, 12. O que eu quero que vocês observem aí? Olhem os resultados da coluna do 2 e os resultados da coluna do 4. É sempre o dobro. Então, 1 vezes 2 é 2. 1 vezes 4 é 4. 4 é o dobro do 2. É 2 mais 2, ou 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 4 dá 8. 8 é 4 mais 4, ou 2 vezes 4, certo? Então, se você não se lembrar da tabuada do 4, mas se você lembrar da do 2, você resolve, porque é só dobrar o resultado, certo? Então, isso fica ali, aparece pra gente ver, ó, que tem o 4 é o dobro do número, então do 2. Então, os números que eu multiplicar lá, eles também vão ser o dobro, ó. Por exemplo, ó, 3 vezes 2 dá 6. Aí você não se lembra quanto que é 3 vezes 4. Mas você sabe que 3 vezes 2 é 6. Então, é só dobrar o resultado. 3 vezes 4 vai ser 12, que é 6 mais 6, certo? Olha lá, ó. Então, essa relação também é importante da gente saber. Ok? Então, achar isso daí, ó, tá lá mostradinho, ó, o 6 e o 12. Os resultados da tabuada do 4 são os resultados da tabuada do 2 multiplicados por 2. Ou soma, né, 2 vezes ou multiplica por 2. Então, eu vou dar um tempinho que eu quero que vocês encontrem alguma outra relação dessa por aí, em que uma coluna vai ser o dobro da outra. Procurem aí que eu vou dar um tempinho para vocês. Tudo bem, pessoal? Encontraram? Essa relação aí que nós fizemos chama-se relação de proporcionalidade, certo? Então vamos ver se tem mais alguma lá, vocês acharam mais alguma? Vamos ver? Ó, o 1 e o 2, né? Se vocês observarem lá, eles têm a relação de proporção, então, porque o 2 é o dobro de 1. O 3 e o 6, a mesma coisa. Os resultados que vão aparecer lá no 6, na coluna do 6, são o dobro dos resultados que vão aparecer na coluna do 3. O 4 e o 8 também tem isso, né? O 8 é o dobro do 4, então os resultados vão ser o dobro também. O 5 e o 10. Então, todos esses números aí ajudam, todas essas relações numéricas ajudam na hora da gente esquecer alguma outra tabuada. A gente sabendo que uma é o dobro da outra, é só realizar o cálculo a partir desse conhecimento que vocês têm aí. Tudo bem? Tem mais? Tem mais. Vamos ver mais uma relação interessante aí, ó. Ah, aqui só pra gente conferir, ó. 5 vezes 1 é 5. Olha ali em amarelinho. O 2 não é o dobro de 1? É. Então, 5 vezes 2 vai dar 10. E 10 é o dobro de 5. Tá vendo lá a relação aparecendo? Aqui, ó, mais um exemplo. 7 vezes 3 dá 21. Ah, daí eu não me lembro quanto que é 7 vezes 6. Eu só sei quanto que é 7 vezes 3. 6 é o dobro de 3. Então, a resposta vai ser o dobro de 21, que é 42. Tá lá, ó. Tá bom? Outro aqui, ó. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 8, 24. Se você não lembra quanto é 3 vezes 8, usa o 3 vezes 4, olha lá, ó. 8 é o dobro de 4, 24 é o dobro de 12, tá bom? Então, essas relações são ótimas para quando a gente não lembra alguma operação. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 10, 60. 10 é o dobro de 5. Então, também, o resultado vai ser o dobro, tá bom? Vamos ver mais algumas, então, tá? Pra gente ficar craque, não errar mais, não ter mais problema aí de esquecer uma conta ou outra.
Tem umas relações que são bem interessantes aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês. Observem lá. Estão vendo 2, né? Que eu marquei lá de amarelinho. Se eu pegar o 5 e multiplicar por 2, eu vou achar ali o resultado 10, certo? Agora eu quero que vocês observem o 3, tá? Eu vou pegar o 5, vou multiplicar por 3 e achei o 15. Então, 5 vezes 2 dá 10. 5 vezes 3 dá 15. 2 mais 3, gente, que são os números lá da linha azul, 2 mais 3 não dá 5? Isso significa que, se eu pegar o 5 e multiplicar por 5, vai ser a soma daqueles dois resultados anteriores, que é 25, tá? Então, eu não me lembro quanto que é 5 vezes 5. Eu sei quanto que é 5 vezes 2, eu sei quanto que é 5 vezes 3. 5 vezes 2 dá 10, 5 vezes 3 dá 15. 10 mais 15, 25, que é 5 vezes 5. Essa é uma relação muito legal, que é importante a gente saber, tá? Então, eu coloquei ali, ó, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 3, 15, 5 vezes 5, 25, que é a soma. Tudo bem? Então, tá lá, ó, isso vai acontecer. Em várias oportunidades aí a gente vai ter isso, que é uma relação de distributividade. Eu distribuo a multiplicação. Então, observem lá, ó. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 3 dá 6. Olha lá. 2 vezes 5, não é 4 mais 6, que deu 10? Então, eu posso usar isso na tabuada todinha. Olha lá, vamos ver um outro exemplo, ó. 7 vezes 2 deu 14, 7 vezes 3 deu 21. 7 vezes 5 vai ser 14 mais 21. Tá bom? Por quê? Porque 2 mais 3 dá 5. Então, e podem observar aí que aparece na tabuada toda. 9 vezes 2, 18. 9 vezes 3, 27. 9 vezes 5, 45. A do 9, às vezes, a gente enrosca um pouco, né? Então, pegando com os números menores, ali a gente pode compor a multiplicação. Tudo bem, pessoal? Distributividade. Então, é outra propriedade, outra relação que ajuda bastante, sabe? São outras portas que a gente vai abrindo quando a gente se enrosca em uma que está fechada. São janelas que vão abrindo quando uma porta está fechada. Aproveitem isso, tá bom? Bom, agora o que eu vou pedir? Que vocês também procurem essa relação na tabela, essa mesma que nós vimos anteriormente, de somar, tá bom? Então, eu vou dar um tempinho para vocês procurarem. Não se preocupe se vocês não acharem, que depois a gente vai observar aqui, tá bom? Matemática é observação, mas a gente também tem que ir tentando fazer, tá bom? Vai lá que depois a gente retorna. E aí, pessoal, encontraram? Essa é um pouquinho mais difícil de achar, né? Mas a gente vê ali, ó. 1 e o 2 e o 3. Então, o resultado da multiplicação por 1 mais o resultado da multiplicação por 2, se eu somar, vai dar o resultado da multiplicação por 3, ok? O que mais que eu tenho ali? 1, o 3 e o 4. Então, o resultado da multiplicação por 1 mais o resultado da multiplicação por 3 vai dar o resultado da multiplicação por 4, tá? Então, 1 sempre vai acontecer isso. Vamos ver uma outra relação aí, ó. 3, 4 e 7. A tabuada do 7 é chata, a gente esquece, né? Então, se você lembrar a do 3 e lembrar do 4, soma os resultados, que vai dar o resultado da tabuada do 7. A tabuada do 7 é ruim de lembrar, mas a do 3 e do 4 é mais fácil, ok? Olha lá, vamos ver se tem outra.
A do 4 e do 5. A do 9 é outra tabuada que dá uma enroscada. A do 5 é mais fácil, que a gente sabe que termina e sempre, né? 5, 10, 15, 20. Então, lembrou do 4, lembrou do 5, soma os resultados que vai dar a coluna da tabuada do 9. Porque 4 mais 5 dá 9. Certo? Então são algumas coisas que vão ajudar a gente na hora de resolver algumas questões aí que vão surgindo, né? Porque a matemática tem que ajudar na nossa vida, é para isso que ela serve. Por isso que é importante a gente saber essas relações aí, mais do que decorar, né? Memorizar ajuda, mas se a gente souber relacionar os números, a gente sai de um monte de problema. Vamos resolver algumas questões? Então eu coloquei aqui um probleminha, tá? Vocês vão precisar de lápis, borracha, papel. Quem tiver uma calculadora, usa do celular, usa a calculadora ali que puder usar, tá? Se não, vamos fazendo com a tabela pitagórica. Pega a tabela e vai a partir da tabela. Mas vamos imaginar o seguinte, que a gente tem uma calculadora que resolve as questões, mas que tá com a tecla 6 quebrada. Então, eu não posso usar a tecla 6, ok? Vocês vão ter que resolver essas multiplicações aí por 6 sem usar a tecla 6, tudo bem? Vou dar um tempinho para vocês e já volto aí pra gente fazer junto. E aí, pessoal, conseguiram resolver sem a tecla 6? Vamos ver o que sai aí? Vamos lá? Então, olha lá, ó. A gente sabe que 6 é 3 mais 3, ou que 6 é 2 vezes 3. Tendo isso, sabendo isso, a gente consegue resolver sem problema nenhum, dispensando a tecla 6, né? Então, o que nós podemos fazer lá? Podemos fazer 9 vezes 3, que dá 27, e somar mais 27. Então, 27 mais 27 dá 54, ou multiplico por 2. 2 vezes 27, 54. Então, quanto que é 9 vezes 6? Sem usar a tecla 6 da calculadora, 54. Próximo, olha lá, ó, 8 vezes 6. 8 vezes 3 é 24. Daí eu somo 24. 24 mais 24, ou multiplico. 2 vezes 24, que dá 48. Então, 8 vezes 6, 48. Não lembra a tabuada do 6? Lembra do 3? Resolveu o problema, certo? 7 vezes 6, vamos lá. Não lembro quanto que é 7 vezes 6, eu só lembro quanto que é 7 vezes 3, que é 21. Só somar 21 que a gente acha o resultado, tá lá, 42. Certo, pessoal? Vamos fazer mais um pouquinho? Olha lá, ó. Agora, a tecla 7 que tá estragada, tá bom? Então, sem usar a tecla 7, resolvam essas multiplicações aí. Vou dar uma dica aqui, ó. 7 é a mesma coisa que 3 mais 4. Bora lá?
aí, pessoal, resolveram do mesmo jeito? Pegando os resultados de 3 mais 4? Vamos ver lá, ó. Eu não sei fazer 4 vezes 7, mas eu sei quanto que é 3 vezes 3 e sei quanto que é 3 vezes 4. 9 e 12. Somando 9 com 12 vai dar 28, que é 4 vezes 7. Eu não sei lá o 5 vezes 7, ou o 7 da calculadora não está funcionando, então eu vou fazer 5 vezes 3, que é 15, 5 vezes 4, que é 20. 15 mais 20, 35, que é o resultado de 5 vezes 7. Mesma coisa lá, ó, não sei fazer 10 vezes 7, mas eu sei 10 vezes 3, que dá 30, 10 vezes 4, que dá 40, 30 mais 40, 70, que é o resultado de 10 vezes 7. Tudo bem? Agora, pessoal, a gente vai resolver um problema um pouquinho mais elaborado, tá bom? Então, eu vou ler aqui, ele tá dentro de um contexto, de uma situação, e daí vocês vão tentar resolver, depois a gente vai fazer junto, tudo bem? Olha lá, seu Antônio planta alfaces em seu terreno e pretende vendê-las aos feirantes do seu bairro. Para isso, coloque em caixas com 8 alfaces e vende essa caixa com 8 alfaces a um custo de R$ 9,00. Em agosto, seu Antônio vendeu 153 caixas de alfaces. Qual foi o valor arrecadado com essa venda pelo seu Antônio? Tudo bem? Então tentem fazer aí e a gente já volta para fazer junto. E aí, conseguiram resolver, pessoal? Se não conseguiram, não tem problema, vamos juntos agora, tudo bem? Olha lá, eu coloquei aqui a técnica escolar. O que é técnica escolar? Esse algoritmo, né, que é esse passo a passo, que a gente aprende normalmente a resolver na escola, mas nem sempre a gente usa ele. Mas ele pode auxiliar, vamos ver lá, ó. Então, vocês podem, junto com essa técnica e junto com a tabela pitagórica ou com uma calculadora, ir resolvendo o problema. Então, tá lá, ó, 9 vezes 3, 27. Eu não posso colocar as 27 unidades ali, eu só posso pôr 7, então junto lá com 2 dezenas vai lá para cima, 9 vezes 5, mais aquelas 2 dezenas deu 47, vai o 4 lá para cima, 9 vezes 1 mais o 4, 13, 1.377. Então esse foi o valor que ele arrecadou, tá? Eu só posso resolver desse jeito? Claro que não. A gente pode usar as relações que a gente foi vendo aí no decorrer da aula, tá? Então, como que eu posso resolver? Não me lembro como que faz a multiplicação, mas eu sei que 9 vezes 153 são 9 parcelas de 153. 153 mais 153, e aí eu somo. Né? Somo essas 9 vezes 153 e vou ter a mesma resposta, 1.377. Outra forma de resolver é usando a distributividade, que foi o que a gente fez lá na tabelinha. Lembra que a gente somava os resultados de 2 tabuadas e dava o resultado de outra? Eu posso usar isso aqui, ó. 153 é mais difícil de multiplicar por 9, mas 100 é mais fácil, 50 é mais fácil e 3 é mais fácil. Então, eu decomponho o número. Vai ficar 9 vezes 100 mais 50 mais 3, que é 153. Aí eu distribuo a multiplicação. 9 vezes 100, 900, mais 9 vezes 50, se você não lembrar quanto é 9 vezes 50, é só pegar a metade de 900, 450, certo? E 9 vezes 3, que é 27, somo todo mundo, 1.377, certo? Tá? Então, não importa qual resolução você use aí, você vai chegar no 1.377. Então, o seu Antônio arrecadou com essa venda R$ 1.377, certo? Tá. Vamos lá. Agora, a gente vai para tarefa de casa, tudo bem? Então, pessoal, prestem atenção, nós vamos dar continuidade a esse problema. Olha lá, ó. Se cada caixa dessas de alfaces continha 8 alfaces e o seu Antônio vendeu 153 caixas, quantos alfaces ele vendeu ao todo? Então, resolvam aí e na próxima aula a gente vai chegar na solução dessa questão, tudo bem? Boa aula para vocês, façam a tarefa de casa e até o nosso próximo encontro.